Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Estelito. Eu já quero começar esse episódio com uma provocação. O que acontece quando uma adaptação consegue desagradar tanto quem ama a obra original quanto quem está conhecendo a história pela primeira vez? Pois é, esse é exatamente o caso da mais recente versão de O Morro dos Ventos Uivantes. Com Margot Robbie como Catherine Henshaw e Jacob Elord como Heathcliff, o filme chega com a proposta de releitura contemporânea, mas acabou gerando uma recepção bem dividida. Quem já conhecia a história sentiu falta de uma profundidade emocional e da complexidade dos personagens, enquanto quem não conhecia a história ficou com a sensação de que faltava alguma coisinha a mais, como se a narrativa não se sustentasse sozinha ou não conseguisse envolver de verdade. E é justamente a partir desse incômodo que a gente puxa a conversa de hoje. Adaptações. Até que ponto uma nova versão precisa ser fiel ao material original? E quando atualizar uma história ajuda e quando que atrapalha? E por que algumas adaptações parecem perder exatamente aquilo que tornava aquela narrativa tão marcante? Para ajudar a gente a conversar, né, sobre esse tema e sobre esse filme, nós convidamos a Angélica Castro Neuhaus, que é uma bailarina amadora 60 mais, disléxica e ativista por mais inclusão na dança. A Angélica traz uma perspectiva muito interessante quando a gente pensa em acesso, representatividade e em como diferentes corpos e vivências se relacionam com a arte. Então, Angélica, seja muito bem-vinda ao Diversiarte, ao nosso podcast, e fique à vontade para falar sobre suas percepções sobre o tema e sobre o filme. Uma boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. O tema é maravilhoso. Eu acho que permite abordar muitas questões, né, que eu vivi na minha vida aí de bailarina disléxica, né? E eu gostei muito de saber sobre a opinião de vocês que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu sou uma bailarina 60 a mais, como o Pedro já me apresentou, e meu foco principal desde 2025 é levar a dança na modalidade competitiva para festivais de dança, que a gente possa competir dentro da nossa categoria, mas realmente com o respeito àquilo que nós somos capazes de realizar. E minha dança de 2025 também foi baseada no filme O Morro dos Ventos Uivantes. Eu comecei meus ensaios em março do ano passado, quando eu nem sabia da adaptação do filme, né? Que foi lançado no início do ano, agora em 2026. E eu fiquei surpresa, né? De ver essa história adaptada e contada sobre um outro prisma, né? Para quem lê o livro, sabe? E contribuiu muito para que eu mergulhasse ainda mais no tema que eu vivi, porque a minha coreografia tem muita dramaticidade. Dramaticidade. Que ótimo, que ótimo. E eu acho que, bom, vamos entrar logo direto no tema, né? Eu vou puxar uma provocação primeiro para o Pedro, né? Pedro, o que que faz uma boa adaptação? Falando especificamente do filme, eu não conhecia a história, né? Eu não tinha assistido nenhuma outra, não tive contato. Mas a minha namorada, ela leu o livro na época da faculdade dela e ela conhecia. Tanto que quando saiu, ela comentou, estava muito empolgada de assistir. E ela me contou brevemente sobre o que era. E principalmente alguns spoilers, né? O que é que acontece depois e tudo mais. E quando eu fui assistir e relacionei ao que ela me contou, eu percebi que faltou um pouco no filme, toda essa experiência que ela teve com o livro. Mas eu senti que talvez a história de hoje não traga o impacto que a história carregava até o momento. E aí isso pode acabar fazendo com que as pessoas tenham uma experiência negativa e que perca a qualidade e aquilo que aquela história foi levando ao longo dos anos. Que era uma história super conhecida, né? Que traz uma. É uma história pesada, né, tem várias sensações. A Angélica estava falando justamente sobre a conversa que a gente estava tendo antes, sobre as inúmeras sensações e emoções que o filme traz. E eu sinto que talvez essa adaptação
mais atual, possa ser porque atualmente, né, a minha geração consuma as coisas de forma não tão profundas, ou talvez que a diretora possa ter ficado com um pouco de. Será que essas pessoas vão entender o que, que a gente está tentando retratar? Não sei, deixa aí no ar. Mas eu acho que adaptações são boas quando elas fazem com que, independente da idade da pessoa ou do ano que ela esteja assistindo, ela traga aquela mesma sensação, ela traga o impacto, o mesmo impacto que foi na época que saiu a história, de fato, ou quem lê o livro, assistisse em 2025, 2026 e levasse aquilo. E não de tipo, poxa, a história é ruim, né? Que é o que tá Hum, trazendo agora os comentários que tá, não gostei da história. O que acaba derrubando uma obra que estava perdurando há tanto tempo. Essa é a minha opinião. é. Maria Angélica. Agora que o Pedro relatou sobre isso, né, nós temos uma diferença razoável de idade. Eu nem sei quantos anos você tem, mas com certeza menos do que 30, 20 e poucos anos, né? 20, vou fazer 26 mês que vem. Olha só, eu tenho 62. Ai, Ah, Oh, é pertinho. invertido. É verdade. amiga. E eu tô no Mas meio, 44, então. então pronto, o placar aqui tá ótimo, bem Tá dividido, certinho. né? É, olha, você me fez chegar num ponto muito importante. Eu acho que esse filme eu abordo outras questões, né, de questões psicológicas, relação com o tempo que nós estamos vivendo, o caos que nós estamos vivendo, trazido ou feito um paralelo com uma época lá para trás, né, muito distante. Mas eu acho que esse filme, talvez ele seja um despertar para quem assiste agora buscar a obra original para mergulhar no tema, porque o que Uhum, você está relatando é que o filme foi raso, né? uhum. Ele não entrou dentro da história real. E eu acho que jovens, né, as pessoas mais jovens que vão ao cinema e assistem essa versão adaptada, agora não precisa mais nem ir ao cinema, né? Com certeza já deve estar disponível. Não sei, vocês tentaram para saber se está disponível Netflix, alguma coisa? Ele tem na Amazon, mas assim, É. tá disponível em várias plataformas. Eu assisti no computador, Uhum. inclusive. Ah, então tá bom. Uhum. Eu acho que desperta falar, poxa, eu vim aqui no cinema ver esse filme, né? Gastei minhas horas vendo esse filme, não entendi nada. Eu só vi um monte de pessoas intensas, o caos acontecendo, violência psicológica. Como será que é a história realmente, né? Porque eu parti do princípio que eu já tive que adaptar minha coreografia com a história antiga, até porque o tempo disponível que você tem para montar uma coreografia que vai ser apresentada numa competição de dança tem estipulado o máximo de 3 minutos. Então, eu já tive que fazer uma adaptação. Imagino a autora, né, a pessoa que escreveu, que adaptou o roteiro para esse filme, o que, que ela teve que fazer? É muita informação mesmo. E tem as mudanças de tempos e de fases na história de forma brusca. O filme ele é todo denso. Eu acho que ela escolheu mostrar a parte, ela não mostrou flores, né? Ela mostrou sempre o como os personagens sofriam, o como eles lidavam com suas emoções, o quanto eles não reconheciam suas emoções. Personagens principais, né? A governanta, ela tem um papel ali muito interessante, Fundamental. né? A pessoa que controla tudo, né? Ela sabe de tudo, ela controla tudo. E eu não consegui ver a governanta como uma pessoa do bem, né? Ela parece que gosta, eu até fiquei intrigada. Eu preciso me aprofundar mais ainda nessa história. Mas a adaptação é importante. Eu acho que toda vez que você pega uma. É igual resumo na escola, né? Quando você vai fazer um resumo na escola, você precisa ler o todo para você extrair dali a essência. Então, eu acho que pelo menos para esse despertar da gente conhecer o todo, depois de conhecer o resumo, acho que aconteceu. Eu gostei, né? Eu Você gostei do gostou? O que que filme. você gostou no filme? O que que você gostou? Porque você trouxe umas reflexões bem interessantes.
Eu gostei exatamente porque o filme toca lá num ponto antigo, numa história conhecida, para falar de coisas que nós estamos vivendo na atualidade. Quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de crises depressivas, quando a gente fala de solidão, né? Então, o filme ele traz isso relacionado ao cinema, uma história clássica, mas se você não se detém em outros pontos, né, que é o figurino, a suntuosidade, né, da casa do marido da Cat, né, você consegue captar que não tem ninguém saudável ali. E a gente está Uhum. vivendo numa era onde a gente ouve cada dia mais falar da forma insana como nós estamos vivendo. Nós estamos atropelando o agora, a gente está em busca sempre do futuro, sinais de ansiedade, né? A ansiedade que gera o medo, né? O medo que gera o pânico, né? Então você sente esse pânico o filme inteiro, até você falar, será que esse filme é antigo mesmo? Ou será que ele está falando sobre o agora? Eu não tenho certeza, mas eu imagino que houve uma associação do momento que você está vivendo agora, que já aconteceu no passado, inclusive essas questões, né, de violência psicológica, você vê claramente no filme a violência psicológica acontecer. E o que a gente tem nos dias atuais? Denúncias em cima de denúncias diariamente de pessoas que estão sofrendo violência psicológica, seja em casa, Casa, no seja no trabalho. trabalho e na escola, né? Hum. É isso que eu, nesse momento, é o que eu tenho para contribuir. Nossa, é bem bacana, né, esse ponto de vista. A minha sensação, o meu olhar de adaptação, eu penso assim, a pessoa conseguiu capturar a essência dos personagens e transportar esse ponto que o Pedro trouxe, transportar para trazer algo novo e relevante para os dias atuais. Então, ela é uma diretora que tem uma linguagem visual que é muito interessante, que tem um jeito de centrar num tema que eu não vi nesse filme, né? Para mim, ficou um filme longo que eu achei que teve assim erros, uma estética que não te deixa mergulhar no filme, né? Os cenários muito estranhos, um castelo que parece mais um quarto e sala, né? Como eu estava comentando, mas um quarto e sala ladrilhado, né? Que é o castelo da família Earnshaw. Uns É, personagens meio assim, tipo, é, trechos de personagens que não mostram uma profundidade no personagem. Então, aquele pai, ele é apresentado só como uma figura, né, violenta, exploradora, né? E não consegue aprofundar em nada, porque eu acho, a minha sensação era que estava tentando se mostrar como eu sou diferentão, até mesmo no título, porque pegou o título e colocou aspas, né? O filme, o título original é com aspas. É o Morro dos Ventos Uivantes, uma ah, coisa meio ah, assim, nesse ah, ah, sentido. Então eu aham, achei que me passou uma coisa de um filme que se leva muito a sério, que traz alguns recursos visuais que fala assim, nossa, olha como isso é bonito, mas que não sei por que estão ali, né? Então, aquele quarto com aquela parede pintada na pele dela, né? Com a pele dela, com as veias, com as pintas da pele. Então, é, tipo, eu acho que faltou o filme não explicar, mas dizer, tipo, o que que isso tem a ver com a história que eu tô contando? O que o Lé tem a é, ver com o Cré, né? Então, é, para mim, isso foi uma sensação persistente no filme. Com relação à idade dos protagonistas, quando eu ouço a Maria Angélica falando dessa desorganização da vida moderna, talvez eu acho que talvez fosse intencional,
né? Porque quando você falou, eu gostei disso, talvez seja intencional para mostrar que hoje em dia, até mesmo todo esse debate sobre a infantilização dos adultos, os adultos, né, recorrendo, né, excessivamente à nostalgia, não buscando coisas novas, buscando só sempre se realimentar. Né, do que viveram anteriormente. Então, eu acho que isso pode ser interessante, que isso possa ser indicativo. Uma crítica sobre, né, uma geração que hoje em dia esteja, como é que eu diria, que esteja menos. Recentemente, até ontem, eu acho que eu li uma reportagem sobre isso, falando sobre as competências socioemocionais dos jovens hoje em dia, né, que estão mais abaladas pelas redes sociais, e jovens que passaram pela pandemia, que nesses anos, né, de pandemia não tiveram a oportunidade de desenvolver muitas competências socioemocionais e relacionais ao vivo, né, e que tem algumas dificuldades que pessoas de outras gerações consideram bobas, mas que faz parte de uma nova realidade, um novo contexto tecnológico, né? Mas eu acho que talvez tenha algo disso aí, não sei, né? Mas eu acho que faltou para mim ligar os pontos, assim, olha, eu estou mostrando isso, a parede é pintada na cor dela para representar o narcisismo, sei lá, alguma coisa É. nesse sentido que fosse mais claro. Para mim foi meio jogado. E os personagens, para um filme de 2 horas e 16 com um núcleo pequeno, os personagens Como, ainda assim são é. mal desenvolvidos. Eu Uhum. não consigo entender as motivações direito dos personagens, de especialmente todos. os personagens mais secundários, né? O esposo, a, Uhum. a Nelly, né? Não, a Nossa, a Isabelle. Nelly, A a Nelly eu Isabela, acho que é mais bem desenvolvida, a Isabelle, né? nossa, a Isabela meu Deus, né? É o retrato da pessoa que não tem o mínimo amor próprio, né? Eu estava pensando aqui, como você citou outros dois filmes anteriores, né, dessa escritora, eu acho que ela coloca muito bem essa inocência da aristocracia No com o Saltburn. personagem. E nos Ela personagens aí. não é no Edgar, né? O Edgar e a Isabela, E a eles Isabela. são praticamente dois bobos, Sim. Ah, né? isso com Duas certeza, pessoas completamente. inocentes, né? Né? Talvez ela trouxe um pouco disso também para É, esse filme, né? desculpe te cortar. Que eu queria Imagina! fazer uma pergunta para você, para eu não esquecer. Ah, aham, Que eu estava vendo a postagem que você fez sobre o filme. E aí eu aham, anotei aqui a frase que você colocou, que eu achei bem legal, que é: o vento que atravessa o morro é o mesmo que atravessa relações mal resolvidas. Que eu é. queria abordar um pouquinho esse tema da Catherine em relação à dependência emocional. E aí eu queria te perguntar se você acha que o filme ele romantiza a dependência emocional e essas relações que são mal resolvidas. E o Edu falou também sobre essa coisa de resgatar coisas do passado, né, de pessoas mais velhas, às vezes resgatar emoções e lembranças e relações. E eu queria saber dessa percepção, assim, que foi uma outra coisa que eu observei no filme, apesar de não ter gostado muito do filme, é, o que eu poderia falar que me impactou foi justamente essa parte do que é o plot maior, né, do adoecer por um amor que, apesar de que era um amor totalmente explícito, foi um amor que ela não pôde ficar com essa pessoa. O que você acha disso, dessa questão da dependência emocional? Quando você fala do filme, você fala da adaptação, né? Do filme Isso, atual, né? isso, do Bom, filme atual, então exato. eu sou altamente suspeita para fazer esse comentário, né? Porque eu tive que estudar a personagem para poder Uhum, representar um solo a minha dança e eu vivi o papel da Cat. Então, eu sinto o frio no meu corpo até hoje, né? Do Morro dos Ventos Uivantes, né? Eu consegui viajar, né? Para aquele frio, para aquele silêncio absurdo e para aquela dor,
né, de um amor que não pôde se concretizar, de toda a pobreza que ela viveu e que, na verdade, ela se casou com Edgar para poder ter uma situação melhor na vida. Ela se casou Uhum. com ele pelo dinheiro, né? Mas Sim. o amor dela era o Heathcliff, né? E vice-versa, né? Então, assim, ela morreu literalmente de amor, né? Então, eu viajo para essa história e vou para o campo espiritual, né? O espírito lá que volta aqui, porque tem algumas coisas no texto e na própria música, né, que ela chama, né, aqui é a Cat, eu estou aqui, então é um espírito mesmo, né, que volta, então eu entrei muito dentro disso e eu senti isso no filme. No filme eu senti, talvez porque eu vivi intensamente o papel, eu senti aquele frio, eles mostravam aquelas cenas na casa dela, né, com o pai, com o Heathcliff, tudo vazio, perdido, triste, né? Mas, ao mesmo tempo, ela atravessou os morros dos ventos uivantes para chegar na riqueza, onde seria o calor, e lá também fazia frio, porque ela não se encontrou lá. Então, no campo dos sentimentos, podia ter o que a escritora pintou de cores, pintou a parede, um universo todo dela, ela estava em todos os lugares, até na parede, mas lá continuava fazendo frio, que era o frio emocional. Ela nunca conseguiu aquecer seu próprio coração, porque quando ela estava na casa dela, ela tinha um amor, mas ela precisava do dinheiro. Aí ela foi onde estava o dinheiro, ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha o amor, né? Então, é, eu consegui sentir essa travessia desse vento gelado que vem na vida da gente, quando a gente tem sonhos e não concretiza sonhos, né? Quando a gente faz um planejamento e esse planejamento não se completa, né? Quando a gente coloca a felicidade da nossa vida, né, a razão de ser feliz no outro, isso é a expectativa. E a gente vive muito em cima de expectativa. Eu coloco a minha expectativa no outro e não tenho resposta para a minha expectativa. Faz frio aqui dentro. Então, para mim, foi assim o tempo todo. Eu sentia frio até no filme, assim como eu sentia frio no palco, né? Quando eu Uhum. interpretava ela clamando, né? Eu estou te esperando aqui, que era no mundo do além, né? Chamando pela presença dele, que ficou louco aqui na Terra. Né? Esse filme não chega também nessa Não, conclusão. não fala essa É. parte, né, que ele enlouquece completamente. Eu acho que vem a versão 2. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, porque é da bilheteria, né? É. É, eu não sei, porque geralmente o segundo filme é sempre, depende muito da recepção das pessoas do primeiro, né? Então, seria interessante, porque inclusive naquela parte do final do filme, como eu tinha mais ou menos uma ideia do que acontecia, eu fiquei esperando essa parte acontecer. É a grande parte do filme, e aí o filme acabou. E Exato. aí eu, não, É. não, não. É o que Para ele ficando agora! louco. É ele ficando louco. É, ele ficando louco e ela aparecendo, né, enquanto espírito, né, que ela atormenta ele, ele pede, ele clama, se você não pode Exato. morrer, você vem até pra me perturbar, Uhum. puxar meu pé Exato. debaixo da cama, faz o que você quiser. Ele fala isso, né, e aí você meio que espera aquele É. momento, e aí o filme acaba. Também porque A talvez não foi tão frustração. interessante, né, mas a gente sentiu a mesma frustração que ele, né, quando ela morre. Sim, Provavelmente. sim. Mas, nossa, para mim tá tão maravilhoso ver o outro ponto de vista, porque você lê críticas internacionais, as críticas internacionais também são as mesmas, né? Essa falta de profundidade, né? Mas eu consegui enxergar pontos Aham, muito importantes aqui, aham. através dos personagens, Uhum. né? É. A Sim. gente tem, a gente tem os Edgar, as Isabelas, né? As Nellys e Nelly. outras É. mais no dia a dia, né? Tem, no filme, eu já estava até falando, nossa, quem que será que está aqui na chave da Nelly? Essa pessoa Uhum. julgando, né? Nossa, a Nelly, ela é terrível. Mas, de Terrível. certa forma, eu acho que quando passava as cenas dela, tinha
um- você observava também a parte da dor dela, de certa forma, uma pessoa que nunca era Sim, vista para nada, assim, né? Não. E eu, de alguma forma, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, às vezes eu sentia até, tipo, não exatamente pena, mas eu falava, poxa, por que, por que também tratar tão mal uma pessoa que tá o tempo todo do lado de todo mundo? Tipo assim, se ela não recebe nada, vai ter uma hora que ela vai agir por ela mesma. Por sim. isso que tem as percepções de todo mundo, né? Nem tudo deveria girar em torno da Kathy, por exemplo. Chega uma hora que tudo é sobre ela. Pô, ela casada na escada, chorando porque o amor dela tá casando com outra pessoa e o marido chega e ficava tipo, poxa, na minha frente, eu já tenho que, tipo, eu já sei o que acontece, eu ainda tenho que ver você chorar na minha Exatamente. frente. Eu também eu É. ficava assim, meu Deus, ela não tá nem disfarçando mais, é tipo, vou, Não, vou não. gritar aqui. E ela É. falava, eu não aguento, eu não aguento. É, tipo, era tanta dor que ela não aguentava, não conseguia nem disfarçar. Relações desorganizadas e pessoas desorganizadas, né? Que se Uhum. encontram, né? E É. aí o sapato encontra o pé, não, a meia, né? Certa, É. né? Aqui em É, casa tem uma expressão que é o rabo abana o cachorro, né? uma baba no cachorro. É isso aí. E Angélica, eu queria também aproveitar e perguntar para você, porque a gente falou desse meio, né? Livro para o cinema. Como foi o processo para você de fazer essa adaptação com outra linguagem completamente diferente, outros recursos, da dança? Como foi esse processo? Como foi a sua preparação? Que você teve, como você mencionou anteriormente, né, que esses concursos também têm um lado que é muito interessante, esses concursos de dança para pessoas com mais de 60 anos, que é o feedback de profissionais especializados. Como foi todo esse processo de tradução, de adaptação da obra e o tipo de feedback que você teve da dança, da capacidade da dança de traduzir o sentimento e a experiência da obra. Bem interessante. Bom, vamos lá. Como boa neurodiversa que sou, a gente não tem uma estrutura lógica quando a gente quer desenvolver alguma coisa. Então, eu comecei com a ideia dessa dança me apaixonando pela música, que não é a versão original da Kate Bush, é uma outra versão que eu conheci num desfile da Fashion Week em São Paulo. A hora que a modelo é a Mila Moreira, como é o nome dela? Uma Eu acho que modelo, tem uma modelo né? com esse nome. Que ela é 60 a mais, ela fechou a Fashion Week em São Paulo, entrando sozinha na passarela, e a música era essa. A hora que eu ouvi a música, me arrepia até hoje, eu falei, nossa, é essa música aí. Mas isso acho que foi ou um ano ou 2 anos antes de a gente montar a coreografia. Eu sabia que eu queria aquela música, eu queria viver o que estava naquela música. Aí eu fui pesquisar sobre a música, ok, cheguei no filme, como nós temos, o Manfred, um filho que escreve muito bem, é cronista, é uma pessoa muito centrada, focada, acho que é difícil encontrar um livro que ele pelo menos não tenha ouvido falar o que acontece, e é óbvio que ele tinha lido Morro dos Ventos Vivantes, e inclusive em inglês, né? E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu quero me apresentar esse ano com essa música, agora eu vi que a história é essa, pode passar no resumo. Ele passou o resumo, mas a gente fez o nosso próprio resumo, a nossa própria pesquisa aqui, né? Resumo do resumo do resumo, e depois você tem que transformar isso em sinopse, em narração artística, e tem que fazer sentido, inclusive porque eu faço parte da Mostra Dislexia com Duarte, e é o meu 6º ano esse ano, e a gente apresenta uma obra lá, a gente tem que explicar por que você escolheu a obra e qual é a sua ideia, qual é a conexão. Então, eu sabia que tinha que justificar tudo isso. E eu fui vendo que a história batia em todos os sentidos, né? Essa questão de tudo fora do controle, que é muito comum na vida do neurodiverso. Como você volta para o controle? Porque a paixão,
Se a paixão não for uma paixão consciente, né? Uma coisa que você toma conhecimento, que você trabalha, ela pode acabar na loucura. A neurodiversidade, para mim, ela é assim, fora do controle, fora do diagnóstico, fora de você conhecer os caminhos que são mais tranquilos para você, ela acaba também te enlouquecendo. É onde você, no caso da dislexia, abandona a escola, abandona o trabalho, você não consegue encontrar um caminho que você consiga se expressar e mostrar os seus valores, né? E a dança, a arte, né, acaba sendo uma ferramenta que você trabalha as suas emoções. Então eu gostei muito de ver essa emoção toda desorganizada dos personagens do filme, da Cat, e trazer isso num paralelo com a vida como neurodiversa, porque a gente com dislexia, a gente vive verdadeiras tempestades, né? O Morro dos Ventos Uivantes na vida da gente desde a infância. E como que você faz para trabalhar isso para não acabar como a Cat acabou? Né? Então, cada passo que eu dava no palco, eu lembrava da minha história, assim, como neurodiversa. Ela clamava pelo amor. E eu clamava dentro de mim pelo direito de mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Por favor, acredite em mim, né? Então, foi muito legal trabalhar um personagem com essa intensidade e levar essa intensidade em festivais onde na plateia tinham pessoas que leram um livro, pessoas que conhecem a história. Assim, era bem comum você ver as pessoas chorando na plateia, né? Porque elas entravam dentro do personagem, ela está sofrendo mesmo, né? Então, você traz aquela carga emocional do desespero. Talvez a emoção que as pessoas sentiam não era a emoção do desespero do amor, mas eu acho que cada um se encontrava dentro do seu desespero por alguma causa. Então, isso agradava-me. E os jurados também. Eles se apaixonaram pelo figurino, eles se apaixonaram pela dramaticidade, e no final das contas, a questão da dança, do teatro, que você tem que estudar, não estudei aprofundadamente nada, eu trouxe muito de mim, assim, para o palco, né? E essa verdade, ela convenceu. E eu penso que está faltando no mundo de hoje é você ter coragem de mostrar verdades. Porque se você mostra a verdade, se você abre seus sentimentos e sua fragilidade, você muitas vezes é cortado. Né? Você é Uhum. cortado do trabalho, você é cortado de seleção, você não pode ser muito verdade. Mas quando você não pode ser muito verdade, você adoece como a Cat adoeceu. Então, eu vejo a relação em tudo. E gostei tanto de trabalhar dessa forma verdadeira com sentimento, que eu emprestei da história, né, do romance de Wuthering Heights, que esse ano eu continuo trabalhando uma nova emoção. Os festivais estão agora bem intensos com essa inclusão, né, da classe 60 a mais. Já tem também festivais fora do Brasil, e eu acho legal a gente poder trazer uma história que é. A história do livro não é nem do meu tempo, isso porque eu já tenho 62. Mas você faz com que o público, e muitas vezes os jurados, que alguns já têm idade avançada, estão na dança há muito tempo, né? Você faz com que eles se conectem. Nossa, eu não sabia que essa história podia ser contada desse jeito, né? A Catherine, ela coloca a felicidade, as expectativas, né, de quem ela deve ser, como ela deve ser no outro, né? Tanto que tem aquela cena em que no filme, né, que eles estão discutindo ali na chuva e ela fala: "Você que partiu meu coração". E eu não parti nada, foi você que partiu seu próprio coração, porque você que fez a escolha, você que decidiu, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito difícil para a gente traduzir como neurodivergente para uma pessoa neurotípica, né? Essa sensação de um estranho no ninho, né? Essa sensação de tipo, peraí, eu tenho uma forma diferente de ver as coisas, de vivenciar as coisas, mas eu não estou na cabeça dos outros, então eu suponho que os outros vivenciam
encontram os mesmos desafios que eu. E quando a sociedade vira e fala para você, não, mas isso daí que você está tendo dificuldade, isso é fácil, isso daí qualquer pessoa faz. E aí a gente meio que fala, não, peraí, mas então é porque eu não tentei o suficiente, ou porque eu não me organizei, ou porque eu. Então eu acho que eu super entendo esse processo que você falou, nesse sentido, assim, né, de tipo. Como é que a gente sabe que a nossa cabeça, a nossa forma de, né, de aprender o mundo, de trabalhar o mundo, de sentir, de estruturar o nosso pensamento, apresentar os nossos talentos, ela é diferente das outras pessoas neurotípicas, né? Todo mundo é um pouco diferente. Aí entra para aquele papo assim, ah, não, mas todo mundo é um pouco diferente, mas é muito diferente, é muito persistente, é muito intenso na nossa vida, né? É, eu até preciso acrescentar que eu falo sobre uma dança que tem como acontecer, porque vocês não imaginam quantas vezes na minha vida me foi negado o direito de dançar, porque eu não memorizo como as outras pessoas memorizam, o meu tempo de execução, mesmo na juventude, é diferente do tempo do outro, mas isso não significa que eu não tenho capacidade de apresentar um bom trabalho em dança. Então, eu comecei a dançar verdadeiramente com 52 anos. Ó, que Eu legal. tive o meu primeiro PADD em 2024, quando eu fiz 60 anos, porque uma pessoa de São Paulo me acompanhava no Instagram, eu não sabia, e ela dizia, eu quero trabalhar com esse corpo maduro, porque ela é especializada em balé de adultos e ela é neurodiversa também. Ela tem um grau baixo de autismo, né, o nível 1, mas é também das altas habilidades, então eu entendo, ela entra em pane, assim, com muitas coisas, mas altamente capacitada. Aí ela falava assim para mim, você deixa eu trabalhar com você? Ai, eu não acredito que você veio aqui. E eu ia para São Paulo para ensaiar, ela me deu um PADD para fazer com um bailarino profissional maravilhoso, que vinha de outra cidade daqui do Brasil para ensaiar, e nós tivemos 4 apresentações em São Paulo. Adaptar significa, na minha versão de arte, eu tenho a minha coreografia, eu continuo tendo blackout, eu vejo que eu surpreendo até minha coreógrafa. Geralmente, depois que eu giro, quando eu chego, apaga tudo. Eu tenho a referência musical, eu tenho algumas coisas onde eu me apoio, né, para não parar a minha dança. O público não percebe, mas quem conhece a coreografia sabe, como meu marido fala, ela está coreografando agora, que é o improviso. E é Hum, assim que a gente também pode levar a vida da gente. Não é porque você não sabe seguir aquilo conforme o protocolo que você tem que parar. Você pode prosseguir, você pode seguir a sua vida. E quando a gente fala de uma adaptação, seja ela do jeito que está na expectativa do outro ou não, a adaptação ela tem que dar a possibilidade de você se expressar. Né? A adaptação do filme, talvez ela deu a quem foi assistir a possibilidade de viajar, mesmo quando a gente fala tá raso demais. Pegar o Morro dos Ventos Uivantes e levar para o palco é uma coisa que talvez não exige que você seja um bailarino profissional, mas exige que você tenha emoções verdadeiras. isso. E é isso, você entra naquele personagem, né, com tudo daqui de dentro, né? Menos aristocracia. A minha escola de formação de dança é a Royal Academy of Dance, então eu vivi isso no aprendizado de balé, realmente é a aristocracia, mas eu saí da sapatilha de ponta, em 2024 eu dancei na ponta, o clássico. Quando a gente resolveu montar o Wuthering Heights, né, o Morro dos Ventos Uivantes, que a gente chama de além da tempestade, né? O que, que vem na sua vida depois de toda essa tempestade? Tem muita coisa boa que vem por aí, né? Aquela esperança, né? Que a minha personagem no final da dança, ela deixa o buquê, que é a conexão dela com o Heathcliff, que ainda está na Terra, ela deixa o buquê no palco e olha para o buquê
porque ela tem a expectativa que ela seja localizada por isso. O buquê é o ponto de encontro, né, com o personagem lá apaixonado. Então, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode transformar? Eu saí do clássico e fui dançar com o pé no chão, uma dança moderna, contemporânea, com algumas passagens pelo clássico, e quem viu, assim, quem me conhece faz tempo, falou assim, não acredito que você fez isso, dançar uma dança de pé descalço, é isso, eu fui eu lá, e nenhum outro elemento. Legal. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, né? Nós, entre neurodivergentes, às vezes a gente nem sabe por quê, mas a gente se encontra, a gente se. E eu acho que tem uma coisa do TDAH e da dislexia, há uma proximidade do TDAH e da dislexia, que é esse inconformismo, essa recusa em falar: ah, não, eu tô velho demais para isso. Não, tô nada velho demais para isso. Eu comecei a cantar com 42 anos de idade. Eu É, nunca cantava antes também, né? então, a gente se Então, permite, né? a gente se permite. A gente se permite. E eu acho que essa busca dessa autenticidade, né? Como tantas pessoas ao longo da nossa jornada foram falando, ah, isso daí não é para você, porque você não, suas motivações interpretam as nossas motivações e os nossos esforços. é, de uma certa forma a gente também devolve isso no sentido, então eu também não estou devendo nada a ninguém. Eu acho que eu sempre fui meio guiado assim, ninguém está pagando meu boleto, então eu vou fazer o que eu quero. Chega um ponto na vida, você ainda é bem mais novo do que eu. Agora, imagina com 62 anos. Tem É? pessoas que viram para mim, aplica o corretivo na vida pessoal. Você não devia falar sobre isso, você não devia contar isso para as pessoas. Você deveria ser mais reservada. Por que, que eu deveria ser mais reservada? Para manter a sujeira embaixo do tapete? Eu me liberto quando eu tiro a sujeira debaixo do tapete, de novo, reconheço a sujeira, nomeio a sujeira e falo, e agora o que, que eu vou fazer com essa sujeira? Eu me trabalho o tempo todo dia eu tenho um novo tema para trabalhar, porque nós vivemos de um aperfeiçoamento constante. Sim. Né? Se eu nego alguma coisa que está acontecendo comigo, como o Cat tentou bloquear porque foi atrás do dinheiro, como o Heathcliff, talvez no começo, tentou bloquear porque estava perdendo o Cat mesmo, todos eles bloquearam alguma coisa e deu no que deu. E eu acho que deve ser isso que as pessoas conectaram, né, com a sua dança, né? E eu acho A que isso, esperança, né? né, e essa capacidade, eu acho que isso é uma capacidade né, eu pesquiso sobre o assunto, pesquiso sobre neurodivergência, da dislexia. De enxergar o caos como ordem, de enxergar, de ter uma visão mais sistêmica, né? Que isso é uma grande contribuição para a sociedade como um todo, né? A gente Exato. fala muito do autismo, quando a gente fala de neurodivergência, a gente fala muito do autismo como essa É, capacidade analítica e processual, mas a dislexia tem essa capacidade sistêmica, esse campo perceptual maior que é, permite enxergar um pouquinho mais longe, pela capacidade de enxergar um pouquinho mais longe, conseguir enxergar mais ordem em um caos e saber encaminhar, e saber endereçar, né? Então eu acho assim fascinante a gente poder tá vivendo num mundo em que agora a gente está falando mais sobre isso, a gente está reconhecendo mais essas vivências. Eu tive o meu diagnóstico com 40 anos, eu não tinha a ah, menor ideia que eu tinha TDAH, menor que ideia, legal. né? Não tinha zero de ideia do TDAH. É, E me ajudou muito a entender muitas coisas que eu falava, não, por que que eu sou tão diferente dos outros? Por que que isso eu não é, consigo? E por que que isso vem com mais facilidade para mim do que para as outras pessoas, né? E por que que às vezes eu tenho uma sensação de que, tipo, é uma luta, né, para convencer, para mostrar, para levar para aquele lado, é. para argumentar. E eu acho que isso é uma coisa muito comum de muitos neurodivergentes, né? Então,
Vamos encontrar outras formas de expressar, vamos adaptar também as nossas linguagens para outras formas de expressão, né? Para outras É, inteligências. é. A gente tem muitos artistas que são neurodiversos, por tudo isso Muitos. que você falou. A Ah, nossa contribuição para a arte é magnífica, porque a gente vê tudo de outro jeito, né? de outro jeito. A pessoa que é considerado normal, né, que não é neurodivergente, ela enxerga às vezes de forma racional e limitada. E a gente coloca possibilidade onde a maior parte das pessoas vê impossibilidades, né? A gente até surpreende com essa capacidade de encontrar as possibilidades em tudo. É Uhum. muito difícil, eu já tive muitos caos na minha vida. Eu olho a luz no fundo do. Ah, não, eu já sei, vamos fazer isso daqui. Eu não sei se eu ia encontrar a luz no fundo do túnel se eu tivesse dentro da história real de Wuthering Heights, né? Não, aí não Ali, tem como. ali o negócio estava caótico mesmo, né? Eu fiquei pensando em adaptações, pensando, e antes de ir direto para minha recomendação principal, eu queria trazer um exemplo de adaptação que para mim deu super certo, que foi Jogos Vorazes, porque eu cheguei a ler os livros, né, acompanhei e assisti os filmes em seguida, e acho que não só eu, como muitas pessoas, pelo menos da minha bolha, né, que tiveram contato com a história, entendem que é uma franquia que conseguiu se sustentar ao longo de todos os 5 filmes, e esse filme que vai sair recentemente também, mantendo o interesse do público, né, expandindo o universo, a narrativa e tudo mais. Indo para minha recomendação principal, eu já tinha comentado no episódio de Os Pecadores sobre a série de Bem-vindo a Derry, que é do universo de It, a Coisa. Desde o filme atual, né, tem tido muito comentário positivo. Eu particularmente gostei bastante. Eu acho que ele é uma adaptação bem fiel, mas o que trouxe de novo também é muito bacana, né? E, inclusive, o que eu havia comentado sobre o Bem-vindo a Derry no episódio de Os Pecadores foi justamente sobre a comunidade negra da cidade que se reuniam uma cabana para ouvir música, para dançar, para se sentir mais acolhida num espaço onde todo o resto era dominado por pessoas brancas. Então também traz essa representatividade muito bacana na série, apesar de ser uma série de terror, mas que não banaliza o assunto. Eu vou dar três dicas, né? Um é, as pessoas sempre dizem, ah, um filme não é melhor do que o livro. Eu vi o filme e fui correr para ler o livro, fui ler o livro que eu gostei muito do filme, que é o e eu achei o filme superior ao livro, né? Que é o Não Me Abandone Jamais, o Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro. O Kazuo Ishiguro é prêmio Nobel de literatura. Esse livro é uma história muito, muito bacana, mas o filme ele consegue trazer uma profundidade, uma carga emocional muito maior, assim, do que eu tive lendo, né? Talvez porque eu estava lendo já uma história que eu conhecia, né? Mas eu achei que foi uma adaptação muito bem feita, muito bem elaborada e que conseguiu trabalhar aqueles personagens com atores ótimos, né? Com a Carey Mulligan, a Carey Mulligan, a Keira Knightley e o Andrew Garfield, né? E é realmente um filme que eu super recomendo, não é muito conhecido, as pessoas não falam muito, mas é um filme muito bom e que depois eu li o livro do Nobel de Literatura e eu achei o filme melhor. Eu ainda achei o filme melhor. Uma outra adaptação, eu vou, né, vou tentar, né, nessas dicas falar de coisas que eu vi os dois materiais, né? Eu vi o filme do Estranho no Ninho, e aí eu fui ler o livro do Kim Kelsey, Um Estranho no Ninho. É um livro que ele é muito menos narrativo. Ele é narrativo, mas ele é muito mais pensado para ser uma denúncia do sistema psiquiátrico, do modelo, né,
psiquiátrico, de como era na década de 50 a questão dos tratamentos de choque, tudo isso. E eu achei que o filme foi uma adaptação muito feliz de um material que é narrativo, mas é pensado mais num formato de denúncia. E eu acho É. que aí vem também o poder da atuação. Tem a atuação do Jack Nicholson, que é fantástica, mas tem também a Nelly do É. Estranho no Nick e a Ratched, né, que é a enfermeira, e que mostra como uma pessoa sádica, né? Porque ela é bem pior do que a Nelly. Eu diria que a Nelly é recalcada. A Ratched é sádica. Como uma pessoa sádica, na sua inação, ela pode ser tão opressora como uma pessoa, né? Numa posição de poder. Ela fala bastante sobre esses pequenos poderes e como uma pessoa sádica pode se aproveitar numa situação de pequenos poderes sobre outras pessoas para realmente exercer o sadismo dela. Então, eu achei uma adaptação muito interessante nesse sentido, de um material que ele é muito mais pensado como uma crítica ao sistema, para uma adaptação que mostra pela atuação fantástica dos dois atores. Eu, infelizmente esqueci aqui o nome da atriz que fez o papel da Ratched, que é fantástica também, né? Acho que, se não me engano, ela até ganhou o Oscar, ou concorreu, pelo menos, a Oscar pela atuação dela. E que eu achei que foi uma super adaptação que mostra um outro lado, né? Mostra não só a instituição, mas mostra como as pessoas se aproveitam da instituição. E por último, uma dica mais recente, né? A série da Netflix, One Piece, que quebrou a maldição das adaptações de mangá, de anime. A Netflix tinha tentado o Cowboy Bebop, foi um desastre. Tentou o Death Note, foi outro desastre. Pior ainda, a de Death Note foi horrorosa a adaptação. E pegou um material fonte complicadíssimo, porque a série One Piece, ela tem não sei quantos livros de mangá, eu realmente não sei quantos, mas só em animação tem mais de 1.100 episódios. E eles conseguiram transportar, juntar trechos. Realmente ela segue uma cronologia da animação, mas conseguiu transplantar para uma linguagem diferente, para um público mais universal, um material que é num estilo que muita gente não agrada, muita gente não quer olhar para um anime, porque às vezes acha exagerada a expressão dos personagens, ou não conecta, né? Não conecta com aquele formato. Então eu achei que foi muito interessante como a Netflix fez, e para mim o que é muito marcante dessa adaptação, além do envolvimento do autor original, né, na produção e da participação dele na produção, é a capacidade de transmitir a profundidade desses personagens, né? A intensidade e a profundidade desses personagens. Então, é uma série que é leve, é uma série que é agradável, é uma série que é colorida, né? Em muitos. Num ambiente que hoje em dia na produção audiovisual é tudo muito lavado, são muitas cores lavadas, muito pastel, e é uma série que é extremamente vívida na forma, né, nas cores, e na riqueza desses personagens, na quase ingenuidade, né, na forma como apresenta, na pureza, não é ingenuidade a palavra, na pureza dos temperamentos desses personagens, né? E eu achei que ó, não vi o original, não li o mangá, não vi o desenho. Eu acho que eu não ia me engajar tão bem no desenho quanto eu tô me engajando com a série. E eu acho que foi realmente, quebrou todas as maldições de adaptação de mangá que já houveram até agora.
as minhas recomendações não poderão ser do universo do cinema, porque eu tenho pouca vivência do universo do cinema e eu vivo no universo da dança. Mas quando vocês falam de filmes, eu lembro de trilhas. Eu lembro de trilhas e eu lembro de quantos coreógrafos montam seus trabalhos em cima de temas de filmes e cada vez mais aperfeiçoados e cada vez mais eles conseguem transmitir na sua dança a intensidade daquela temática desenvolvida no filme, daquele personagem do filme. E eu acho que uma forma legal também de contactar isso de um jeito que não seja tão pesado é frequentar festivais de dança. A gente tem aí o maior festival de dança do mundo, que é na cidade de Joinville, né? Aqui no Brasil. A gente tem outros festivais pelos interiores todos, onde a gente vê trabalhos que você fala, não, você volta para a história. Não importa qual seja o filme, mas eles conseguem montar isso de uma forma tão rica e não é muito divulgado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode falar tanto sobre o filme, mas a gente pode falar sobre aquele trecho de filme que é trazido para a gente interpretar. E se eu for falar a respeito do que eu vivo esse ano, eu não estou interpretando um filme, mas eu escolhi uma coreografia que é baseada num salmo. Num Salmo 127, com uma música de ópera cantada por um francês que é soprano, um homem soprano, é uma raridade. Então, assim, tem muita riqueza que a gente pode indicar do Vivaldi, na versão do Emanuel Santa Romana. Isso começou no século XVIII, na verdade, e a gente está com essa versão muito atual, né? Acho que hoje em dia a gente encontra muito mais pessoas apaixonadas por cantos de ópera, né? Mas o interessante é a abordagem do Salmo 127 como uma menção de você entregar a sua vida também para o universo, né? Que o universo, você não manda em tudo da sua vida, você não tem o domínio, né? E é muito bom falar sobre isso na dança, porque a gente vive muito tempo da nossa vida tentando controlar tudo, tentando ir aonde você adoece também. Eu chamo a minha coreografia desse ano de uma constelação no palco, né? Eu entro, contato com os antepassados, reverencio os antepassados, escolho o que eu vou levar comigo e fico só com a parte boa da história. Então, eu acho que é assim. Na minha área, recomendo, se a área for a dança, visitem os festivais, conheçam um pouco mais de trilhas sonoras de filme que são dançadas de forma que você viaja, né? É o filme na dança. Que maravilha! É tudo Que diferente aqui. maravilha! Olha, Angélica, eu só tenho muito a agradecer. Foi maravilhoso conversar com você. Foi assim, ai, tem dias que a gente sai, né, da gravação assim com o coração muito quentinho. Eu vou dormir super feliz hoje. E quero agradecer muito. Gente, foi uma experiência incrível. Eu não sabia tanto sobre vocês. Claro que eu li, claro que eu fui atrás, mas nossa, que riqueza. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Foi muito A gente que bom, a gente que agradece. Demorou, agradece. mas deu certo. Aconteceu. É, Aconteceu. é isso aí. Parabéns mesmo, viu? Se você curtiu, segue a gente no Instagram, @Diversiartepodcast. No YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E no Spotify, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigado por ouvir e até a próxima, com mais diversidade e arte.